Muito bem. Então, grande parte, né, da nossa habilidade, do caminho na prática do budismo, vai ser essa resposta para a pergunta da lei, né? Como é que a gente responde a essa forte emoção que surge em nós, que eu tenho colocado como energia, como um impulso. Mas vamos pegar exemplos que fica fácil. Chega alguém e te xinga. E aí? Quando xinga, zzz, quem? Tá me xingando? Né? Aí o que que brota em você? Então é. Aí a gente, quinta série, né? A gente brinca, quinta, eu vou xingar de novo. E aí eu vou xingar um pouco pior, porque ele começou, agora eu tenho que fazer um pouco mais, extra, né? Então a pessoa vem e agride, a gente vai lá e agride de volta. Aí fica aquela coisa assim, tá, mas isso não é legal, né? Mas também, aí o outro vem, agride e fica por isso mesmo? Isso também não parece que não é legal, parece que eu sou passivo. Você está propondo uma passividade? Não é isso. Então, aí a gente começa a olhar, vocês vejam que interessante, aqueles quatro aspectos, novamente. Então, e isso é um processo, Lei. Não vai funcionar só olhar cognitivamente. Então, claro que vai depender muito da nossa prática, das possibilidades que eu tenho. E aí, já digo isso porque nós, como praticantes, temos sempre um pouquinho de um duplo sofrimento. Porque aí a gente já está praticando um pouco, aí acontece alguma coisa, nós reagimos impulsivamente. E aí a gente fala, que droga. Aí a gente sofre porque a gente, puxa vida, fui lá e xinguei de volta. Aí eu fico bravo comigo mesmo, eu sofro por mim e pelo próprio xingamento, né? O sofrimento normal do xingamento, mas eu fico bravo porque eu fui lá e fiz uma coisa também que fala, puxa, não adiantou nada disso, né? Aí eu fico um pouco frustrado, como se eu tivesse um pouco mais de expectativas em relação a mim mesmo, né? Essa é a frustração do praticante. E aí, vamos lá. Tem que pensar, mas então, será que a prática não funciona? Não, ela funciona. O ponto é quanto que eu me dedico a ela, né? E quanto que eu avanço nessa compreensão. E aí, como é que funciona? Então, eu vou olhar novamente. Se eu estou no nível da responsividade, bateu, levou, eu estou lá no primeiro jogo do Sansara. E se eu falar assim, nossa, eu lá, se eu sou capaz de falar que eu estou muito responsivo, ótimo, eu já estou num lugar que estou observando a mim mesmo. Por quê? Pense antes, quando você nem meditava, nem tinha falado, você simplesmente reagia e era assim mesmo. Eu estou assim, eu faço assim mesmo. E é isso. E as pessoas fazem assim mesmo, e tudo é externo, e nós estamos tocando a vida. Mas agora a gente está começando a incluir que tem um mundo interno. Aí por isso que eu tenho esse sentimento de culpa. Ai, droga, né? Putz, eu já sabia que não era bom, mas eu fiz. Mas não é, é que aquilo é automático. Ou seja, fui pego. É só a gente acelerar um pouquinho mais, ou seja, apertar um pouquinho mais o Sansara, nós começamos a, né, como é que é? A gente larga o que nos ajuda, né? A gente para de meditar, não vai mais no cérebro, não quero dizer nada, não estou olhando para ninguém, né? Aí a pessoa começa, larga a meditação, larga as coisas que ajudam ela e ela começa a fazer, né, o que ela estava acostumada a fazer, que são os condicionamentos que a gente tem. Tá tudo bem. Mas a pessoa já está um pouco armadilhada, ela já está, puxa vida, eu sei como é, como não é também. Então ela um pouco já tem uma conspiração, né, de que tem um mundo interno. A pessoa já, puxa, já mudou um pouco a visão. A visão já foi alterada um pouco. E é isso, nós estamos construindo visões diferentes. Porque tem uma visão que a gente está sob o domínio daquela visão. E aí agora a gente está incluindo outras. E aí, mas o Buda não pede assim, ah, agora acredite, você virou budista, acredite. Não, investigue, veja se faz sentido. É isso que a gente está fazendo. E aí, se eu estou no jogo do Sansara, eu reajo emocionalmente, fortemente. E desculpa aí, vai acontecer muitas vezes ainda.
A única diferença é que a gente começa a olhar. A gente fala, putz. Então, esse desconforto de fazer surge em nós. E muitas pessoas também surgem, independente dessa prática. Ela começa a olhar um pouco para dentro. Não é só no budismo, né? Então, existem outras possibilidades, né? Na psicologia, a pessoa vai começar a olhar para essas questões. Mas no budismo a gente vai olhar. E aí eu posso, por disciplina, não fazer. Então, muitas pessoas, por disciplina, não reagem. Mas aí ela fica mal por dentro. Fica remoendo aquilo. Remoendo, remoendo, fica sofrendo com aquilo. Guarda para si, fica muito quieto, né? E daqui a pouco, aí ela tem uma manifestação muito violenta. Ou ela tem uma manifestação de doença, uma resposta muito violenta para dentro, né? Ela somatiza aquilo. Aí é impressionante como a mente vai produzindo, né, possibilidades, né? A nossa verdadeira natureza é capaz de, ok, produzir diferentes formas de operar. Então as pessoas reprimem, reprimem, reprimem e aquilo estoura em algum lugar. Também não estou dizendo, então agora melhor bater boca. Também não é isso. O melhor é assim, se a disciplina não responder na hora, nos ajuda o quê? A levar para a prática. Não respondi, mas que eu fiquei puto, fiquei. Aí eu sento. É isso, Lei? Aí eu sento. Eu tive a resposta emocional. Tá tudo bem, tá dentro do que eu posso. Mas aí eu levo para a prática. Por que que eu fiquei puto? Onde foi que pegou? Aí eu começo a olhar para dentro. Aí eu começo a falar assim, olha onde. Então, tem uma noção de que a gente tem sensação de intimidade com a energia. Essa sensação de intimidade, que é essa forte resposta emocional, é como se fosse aquela coisa assim, isso sou eu. É que eu sou assim. Isso é que eu tenho de mais verdadeiro. Não é, mas a gente acredita nisso. E aí, quando isso entra, logo depois entra uma mente causal para justificar. Essa mente causal geralmente vai analisar o que o outro fez. Nunca o que a gente está fazendo, mas ela pode também se direcionar para você mesmo. Mas a mente causal é assim, não, mas a pessoa fez tal coisa, porque fez isso, porque fez aquilo, e a gente blá, 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 a gente vai seguir aquilo, e a gente fica ruminando aquilo. A pessoa não devia ter feito, porque se eu devia ter me prevenido antes, eu acho que eu vou entrar na justiça com a pessoa, porque a justiça... Aí é uma mente causal, e segue operando, tentando justificar, a mente causal tenta justificar aquela sensação de intimidade com a energia. Que faz o quê? Tem uma certa sensação de existir a partir dessa energia. Qual é a sensação de existir? Isso sou eu. E eu tenho, pior não é isso, eu tenho um apego a essa sensação de existir. É como se fosse algo assim, uau, se não for isso, eu não existo. Não existe, mas não existe esse eu. Mas existe. Mas se eu não sou esse eu sou o quê? Ai, que ótima pergunta. Que bom que fosse essa pergunta, né? Mas nem surge essa pergunta. A pessoa tem certeza do que ela é e o que ela precisa defender. A mente causal vai defender e a resposta emocional vai seguir. Então é um processo longo, Lei. Não é uma coisa simples. Mas é meio fake, né? A gente começa com fake. Mas eu começo com pequenas coisas, tá? Então, eu peguei o exemplo do salgadinho, né? Tipo, você compra um salgadinho e aí você sai dois amores com aquele salgadinho especial que você planejou comer porque ele é muito gostoso e tal, e chega alguém e pede o seu salgadinho. Aí você olha para a pessoa, tchan, o que que brota na mente? Roleta russa, né? Que reino que eu vou surgir? E aí? Eu posso surgir com um bodhisattva que faça, puxa, o cara tá com fome. Mas eu
eu posso comer outra coisa. Já comi tantas vezes salgadinho, então eu sei o gosto dele, né? Pô, vou oferecer uma coisa boa para essa pessoa, né? Vou me colocar no lugar dele. Ó, talvez ele nunca tenha comido esse salgadinho, mas você está na porta dos dois corações, já deve ter comido vários também. Eles são muito hábeis, né? Mas isso, não importa o que ele está fazendo, não importa o que você está fazendo. Esse é um ponto. Ah, mas ele está aqui. Aí a mente causal justifica, né? O seu comportamento. Ah, ele está aqui, já comeu um monte. Ah, ele está muito forte, ele está muito gordinho. Eu acho que eu estou precisando mais. Vocês vejam, a mente causal, ela vai blá, blá, blá. Ela pode inventar o que for. Mas ela também pode criar, ó, eu vou dar um salgadinho para ele. De verdade. E fico feliz, me alegro com aquilo. Se eu for dar e ficar meio triste, puxa vida, eu não comi meu salgadinho. Aí eu não dei verdadeiramente. Eu só fiz um condicionamento positivo, mas a minha mente não mudou. É isso que é importante. A energia está de acordo com a paisagem. Como é que eu sei que eu mudei de paisagem? Que é o que nós queremos, né, Lei? Mudar de paisagem. Como é que eu sei? Porque a energia muda, a energia acompanha a paisagem. Mas, vamos pegar um outro exemplo. Briga nos relacionamentos. Porque é uma pessoa que a gente gosta muito. Seja pai com os pais, seja com o irmão, seja com o marido, esposa, né? A gente tem relacionamentos, aí a gente briga. Quando a gente briga, a gente diz coisas terríveis para as pessoas que a gente mais gosta. Já aconteceu com vocês? Ou você já ouviu, ou você falou, né? Acho que já, né? Então, aí a gente, pá, a gente fala. Quando a gente está falando, onde a gente está? Vamos supor, né? A gente está no reino dos infernos. A gente está olhando a pessoa como inimigo. A pessoa que a gente mais gosta, que é uma pessoa querida, que a gente tem um relacionamento, né, de família, são as pessoas que a gente mais briga também, porque a gente está mais tempo junto, né, e acaba brigando. Mas aí a gente está, às vezes a gente está no reino dos infernos. Tanto é que as separações existem, porque aí a pessoa consolida aquilo, né? Quando a pessoa consolida aquilo, aí ela se separa, né? Mas a pessoa está no reino dos infernos, está lá, tá alterada e vai lá e fala coisas terríveis. Aí a pessoa estava numa bolha. Aí daqui a pouco a pessoa, ai, o que eu fiz? Né? O bom, né, dos relacionamentos é que dá para fazer as pazes, né? E aí a gente faz as pazes. Ah, você me desculpa. Aí o outro, não, eu também, desculpa, eu também alimentei e tal. Aí para onde a pessoa foi? Ela conseguiu se colocar no lugar do outro, e falou, não, claro, não, tudo bem. Ah, mas você exagerou, né? Não, foi. Né? Pode ficar uma magoazinha ali, ó, ficou um pontinho ali, mas a pessoa é capaz de daqui a pouco esquecer. Passou, passou, foi uma onda ali. Quem nunca? Né? E a gente, mas aí aquela pessoa, a gente pode, depende da paisagem da pessoa, de ela realmente esquecer, de ela realmente perdoar, de fazer as pazes, né? E seguir em frente. De olhar o outro no mundo dele, não, a pessoa. Mas também tem aquela pessoa que vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando. Aí daqui a pouco os relacionamentos estão ruins, estão ruins, estão ruins, tá ruim, a pessoa tá ruim, ruim. Aí daqui a pouco a outra pessoa viaja, aí você está esperando ela voltar e você só recebe a visita do oficial de justiça, dizendo que tem uma separação litigiosa. Aí a pessoa, como assim? Né? É o que aconteceu, porque aí a pessoa trancou numa paisagem específica. Então, foi por reinos de inferno. Ela não é nem capaz de falar para o outro, olha, estou indo embora. Ela vai embora e depois... Não. E aí a gente para e olha, como é que está essa pessoa? Ela está bem? Uma pessoa que faz isso, ela está bem? Não, ela não está bem. Ela está com raiva? Ela está com muita raiva.
e brigar com o outro dessa forma vai diminuir a raiva dela? Quando a gente consegue agredir o outro, diminui a nossa raiva? Essa é a tentativa, né? Mas não, né? A gente só faz o outro sofrer também e o que a gente está sofrendo. Ah, não, mas eu quero que ele sofra. Aí eu estou tomando veneno, querendo que o outro morra, porque eu estou me envenenando. A raiva é uma coisa que envenena. Dentro da abordagem do budismo, o que a gente vai falar? Se eu estou com raiva, onde que está a raiva? Onde que está a raiva? Na mente, né? E aí, onde que eu tenho que tirar a raiva? Eu tenho que tirar a pessoa da minha frente? Não, não é isso. Eu quero eliminar o que faz despertar a raiva em mim? Aí a gente vai falar assim, não, esse é o ponto, né? Se a raiva surgiu em você, é porque a raiva já está na sua mente. E é ela que eu tenho que desenraizar. É por isso que eu estou olhando para os processos internos. Tem um eu que sustenta a raiva. Eu me sinto vivo a partir da raiva. Então a raiva não é nem boa nem ruim, mas ela é um processo que faz a gente se sentir vivo. Mas a gente poderia se sentir vivo por outras coisas, pelo amor, por exemplo, né? Por outras coisas. Mas aquilo detona, né? A nossa saúde física, para começar. Detona. Então, a forte resposta emocional que vai ocorrer muitas vezes é a prisão que a gente está sujeito. Então, quando eu falo sobre mudança de paisagem sutil, não é tão fácil. Não estou dizendo que é fácil, mas é uma bolha, né? Aí eu vou dizer, você quer um método? O budismo tem um método. Primeira coisa, senta, faz chama tempura, encontra a sua energia equilibrada, um ambiente seguro, tá? Ou seja, eu volto para uma estabilidade. Ok. Segundo, começa a observar a sua própria mente. Chama pura. Começa a observar o fluxo. Não se apega. Sou capaz de olhar e não ser envolvido por aquilo. Eu sou capaz de lembrar eu com raiva e não querer reviver com as mãos no pescoço da pessoa, né? Estou com raiva, estou com muita raiva. Eu revivo a raiva quando eu lembro, ou eu estou, nossa, olha como eu fico. Olha quando a pessoa me provoca, olha como eu fico. Que atitude é essa agressiva que surge dentro de mim? Que identidade que é essa? Aí eu começo a olhar, pá, essa aí é um problema, eu tenho que desenraizar isso. Esse é o meu problema. Não se trata só do outro, eu tenho dificuldades. Não, é só as pessoas não fazerem isso comigo. Que aí eu fico bem. Eu quero um lugar onde as pessoas todas me. Aí, como é que eu vou treinar a paciência se não tiver alguém que me tire a paciência? Então, aí eu preciso desses. Aí eu estou olhando para o mundo interno. Então, chama Tapura, abre essa porta. E aí eu começo a estudar. Por exemplo, as quatro novas verdades. Eu poderia usar as quatro novas verdades para mudar de paisagem. Tem o sofrimento, tem a causa do sofrimento. Super importante, eu entendi que o Buda falou, a causa do sofrimento é porque a culpa é minha. Não é nem questão de culpa, mas é eu estabeleci uma fonte de felicidade, uma fonte de segurança que é impermanente. Como eu imantei, eu quero um ambiente que seja assim. Esse que tem que ser o ambiente. Só que aí o ambiente teima, outras pessoas teimam a fazer diferente. Elas não fazem como eu planejei. Impressionante. Elas não obedecem. Elas não obedecem ao nosso planejamento. E aí a gente, puxa vida. Aí eu vou mudar tudo. Vou tentar treinar as pessoas para elas, né, ficarem, enfim, adequadas. Aí não funciona. As pessoas tentam exercer controle. E aí, depois que eu fiz um pouco o equilíbrio da energia, fiz chama tá pura, aí então, primeira na verdade, segunda na verdade, aí eu vejo, não, tá bom, o problema é a minha mente, entendi. Terceira na verdade, como é que eu interrompo a causa? Se a minha mente está numa posição, eu posso mudar para outra. Aí eu começo, mas qual é a outra?
Vamos fazer estudo de casos, vamos ver diferentes paisagens, vamos começar. Quando a gente compartilha, por exemplo, num grupo, tal, eu fiz assim, aí eu me dei conta, eu peguei e fiz outra coisa. É super interessante. Então a gente compartilha, troca, né, as trocas de paisagens. Aí a gente, eu não consegui na hora, mas depois eu sentei, olhei e falei, puxa, eu poderia ter feito diferente. Aí eu começo a olhar, não, e agora que eu pensei nisso, puxa vida. Então, a motivação é o segredo. Então, a motivação é o fato de que eu paro de olhar só a minha própria identidade, a minha própria estrutura, e eu olho para o outro e vejo, pai, não está bem. Não é que eu estou transferindo para ele. Eu falo assim, eu também não estou muito bem, mas ele também não está 100%. Assim, não, mas ele fez de propósito. Então, se a pessoa fez de propósito, pior ainda. Como é que ela acha que agredir o outro vai melhorar a vida dela? Não melhora. Aí eu vou, pá. Aí eu já estou dando, assim, eu não entro na bolha, né? Porque não entrei naquela forte resposta emocional e já estou olhando assim, puxa, ele não está bem. Será que eu tenho algum meio hábil para ajudar ele? Melhor eu não alimentar essa conversa. Porque essa conversa não vai dar boa, né? Aí a pessoa fala assim, aham, tá bem. Acho que eu não vou continuar conversando com você, né? Fui. Tipo, eu não dou conta. Então eu vazo. Melhor do que ficar batendo boca. Então é uma sabedoria que talvez a gente tenha que ainda conquistar, no sentido de, na hora do vamos ver, a gente ainda não consegue. Por quê? Porque a gente tem muito com uma resposta muito forte emocional. Então, o que a lei falou assim, mas na hora é um treinamento. Eu vou ter que trazer para a prática formal. Eu tô lá, aí eu acabo me comportando de um jeito que eu mesmo depois falo, puxa, não foi legal. Eu teria outras possibilidades, mas na hora veio. O que que vem? Vem o que eu estou acostumado. Por isso que a meditação é acostumar a mente a uma outra coisa. Eu tenho que acostumar a minha mente, eu tenho que trazer de novo, de novo, de novo. Até que o que vai acontecer? Quando vir de novo a situação, pá, já te vi, eu não vou fazer. A mesma coisa de sempre. Eu já estou cansado disso. É como se a gente falasse assim: eu não quero mais o samsara. Vou ficar alimentando a raiva, vou ficar alimentando a ansiedade, a competição. Não quero mais. Deu para mim. Mas porque eu olhei muitas vezes, eu falei assim: de novo? Ô, Bruno, você vai de novo por aí? Aí começa assim, fica porque eu estou acostumado a olhar, aí fica vergonhoso. Eu falei assim: não, então, o que a gente chama de clareza, começa a perceber o processo interno, surge uma clareza. Olha o que a minha mente está fazendo, eu não vou fazer isso aí, não. Eu tenho outras possibilidades. Então, é um processo. Que aí eu passei da responsabilidade, passei pela disciplina e cheguei na mudança da paisagem. Então, e o que eu quero, enfim, dizer para a lei, quer dizer que é possível, sim, na hora, a gente se dá conta e não entrar, fazer outra coisa. Mas a gente às vezes não vai conseguir ainda. Mas eu estou num processo de treinamento. Tudo bem, Lei? Ok. E ficou uma pergunta também de ontem, da Laura. Eu um pouco respondi ela hoje no começo, mas eu vou novamente, né, usar porque ela falou do quinto elo. O quinto elo é quando a gente constrói os sentidos físicos, Shadayatana, né? E a gente, eu vou até repetir um pouquinho, né? O pessoal que chegou e vocês para fixarem, né? Primeiro elo é a vidya. Esse é o primeiro, não pode esquecer. Esse é o pior de todos, porque é a ignorância, né? A gente entra na roda da vida pela ignorância, a vidya.
Tem 6 formas. A principal forma é que a gente começa a olhar separado. Né? Aquilo é inseparável da nossa mente, mas a gente olha separado. Parece que é separado, mas não é. É inseparável. A gente acusa. A gente está construindo, é a segunda forma de avidia. Não percebe que está construindo. Tipo, ela fala assim, como a segunda na verdade. Ah, quer dizer que eu que estou construindo meu próprio sofrimento? É. Não pode. Olha o que o outro fez, olha o que o outro fez. Eu não construí isso. Você tomou refúgio ou não tomou? Tomou como apoio a coisa que era impermanente ou não tomou? Ah, olhando assim, não, é isso que tem que olhar. Né? E a gente, na hora, a gente só olha o que está acontecendo externo. Mas como que a minha mente já estava. Qual era a paisagem onde eu estava? Ah, tudo. Então eu estou lá no Sucavate, e as pessoas. Eu queria morar lá também. Lá tudo maravilha. Não é. Tem ser humano igual. Né? Eu estou lá também, eu não sou fácil. Pergunta para a Viviane. Então, aí tem um monte de pessoa que reclama de mim lá. Né? Então, aí a gente está lá, sob o poder de avidia. Aí eu tenho, como eu construo tudo externamente, eu começo a ter marcas. Eu tenho um hábito de olhar tudo externamente. Então aquilo vira um padrão para mim, é um condicionamento, é uma estrutura. E se eu nunca olho, aquela estrutura está operando. Responsividade, jogo de samsara. Aí eu vou para o terceiro elo, começo a estabelecer uma consciência dual, né? Eu aqui, né, já tenho uma forma de operar, o outro lá, e brota uma energia de resposta. Eu tenho o condicionamento e ele está prontinho. Só surgir a condição, é o karma primário, né? Tá lá. É só acontecer uma coisa secundária que aciona. O karma vai se manifestar. Ou seja, eu vou fazer as mesmas coisas. Eu vou repetir, vou repetir. E por isso que a gente precisa de a clareza. O que é a clareza? É investigar e olhar de novo. Oh, minha mente fazendo de novo. Isso é uma estrutura. A gente faz as mesmas coisas. É impressionante. A gente não se dá conta. A gente é capaz de falar assim, olha, ele faz tudo igual. Ó, ele faz... A gente olha para o outro e fala, a gente vira craque. No budismo a gente começa a olhar o outro, né? A gente aprende essas coisas, e fala, olha, ele faz assim, ele faz assim. Aí ele não olha para dentro. Então a ideia não é investigar o outro, é investigar a si próprio. Não é para botar o outro no reino. Aquele lá está no reino dos infernos, aquele lá está no reino dos deuses. E você, está onde? Esse é o papel do estudo, né? Mas aí eu estou lá, terceiro elo, aí eu começo a ter as respostas impulsivas, né? Com energia, tem um brilho, né? E quarto elo, Namarupa. Eu busco toda essa estrutura interna projetar no externo. Eu encontro lá. Agora é tal pessoa, eu manto. Assim como em manto salgadinho. E aquele salgadinho da dois corações. Dois amores ou dois corações? Dois corações. Dois corações. É dois corações, né? E aquele salgadinho, sim. Aí eu imanto. Aí tem gente que fala assim, é horrível aquilo. Salgadinho, é fritura. O que você está fazendo? Né? Aí vem uma outra visão, né? Imagina, aquele óleo deve estar lá 2 dias. Não, eles usam óleo não sei o quê. É fritura, não é bom. Aí são visões, né? Mas eu imantei. Aí eu não posso mais ser tão bom. Aí a pessoa está lá, está presa naquilo. Então, quarto elo é esse imantar. Né? Tem uma estrutura já sutil, mas eu busco no externo estabilizar a estrutura sutil. Quinto elo é o corpo. E então, Laura, esse é o ponto. Aí você tem o corpo, aí você tem um corpo que aí você me diz, eu sou hipersensível, tenho uma hipersensibilidade a partir do meu corpo. Mas a hipersensibilidade não está só no corpo, ela está na mente. Então, eu posso ter um ouvido absoluto, eu posso ouvir todos os sons, mas como que eu reajo a eles é a minha mente. Eu posso ouvir tudo e não dar bola. Você se entende? Mas eu posso não querer ouvir. Aí quando eu ouço, eu fico irritado.
né? É isso. Então, eu estou muito condicionado a responder aos estímulos. Então, eu não preciso. Então, a meditação da chamata pura é não responder. Tem som. É só um som. O som ser irritante sou eu que classifico. Claro, aí a ciência tem uma quantidade de decibéis que começa a ser prejudicial, né? Mas é isso. Liquidificador é horrível, né? Mas imagina uma pessoa que trabalha na loja que faz suco. Ela ouve liquidificador o dia inteiro, né? Ela se acostuma. Aí a pessoa, eu me lembro da praticante que veio fazer meditação e ela falou assim, eu vim fazer prática. Mas por que você veio? Ela falou assim, eu morava num lugar que era muito barulhento e aquilo me irritava. Essa é para tu lá. Aí eu, ela perturbou o marido. Aí foram achar uma casa, final da rua. Aí eu falei, agora sim. Fizeram todo o processo, alugaram a casa, se mudaram. Aí sim, aquela tipo primeira noite depois da mudança, final da rua, não tinha trânsito nenhum. Ela não conseguiu dormir. Tinha um tanto de sapo fazendo barulho. Ela não dormiu a noite toda. Aí ela veio fazer meditação. Ela falou assim, não, acho que o problema sou eu. Sim, porque ela queria um ambiente controlado. Eu também me lembro quando eu comecei a fazer prática e eu tinha uma idealização. Eu era professor de Tai Chi, eu andava só de branco, gente. Assim, de incenso. Branco era da paz, né? Parecia um médico, assim. Até o tênis era branco, cueca branca, era tudo branco, né? Aí eu, pá, aí eu fazia retiro lá em Budas Artes, Cotia, num lugar entre Embu e Cotia. Eu participava lá do... No teu tempo ali perto? Tem, eu participei daquele, né? É de uma outra tradição, acho que é Kagyu agora, mas eu participei ali no começo. E aí eu, chamava Sítio dos Magos. Aí eu, enfim, um lugar de paz, serenidade. Aí aquelas cigarras assim, aqueles barulhinhos ensurdecendo das cigarras. Eu falei, mas não é possível, você não pode ter paz. Como é que eu vou conseguir meditar com esse barulho de cigarra aqui? É impressionante. Ou seja, eu estou querendo uma coisa externa. Não vai ter. Melhor a gente. Claro que quando a gente está começando a praticar, é bom que a gente tenha um mínimo de ambiente. Talvez a televisão ligada, o liquidificador ligado, um monte de gente falando, não vai ser propício. Mas no fim das contas, a gente tem que entender que é o que você faz com a mente, independente do ruído externo. Então, os meditantes mais experientes vão nos lugares piores. Lá no série do Alto da 15, do lado do trilho do trem. Viu? Passava o trem, né? Aquela buzina do trem, né? Maravilhosa. É isso. Ou seja, é no desafio que você realmente vai encontrar e vai perceber, olha a minha mente indo. Então, a prática não é ficar simplesmente neutralizando o que chega, ou insensível. Não é isso. A gente percebe, mas a gente não segue. Não quer dizer que a mente não. Opa! Mas quanto antes eu perceber e desembarcar do barquinho, melhor. Né? Esse é o ponto. Então, isso atenua, né? Aí tem aquela pessoa que mora, né? Num prédio. Ela começa a criar uma ojeriza ou barulhinho do sapato da vizinha de cima. Aí a vizinha vai sair de noite. Tá 11 horas, vai para balada.
É 11 horas, né? A hora que sair lá, 11h30, né? Aí a pessoa já está dormindo. Aí a pessoa, pá, nossa. Aí ela volta, 3 horas da manhã, tec, tec, tec. Ah, não é possível. Ela faz de propósito. Eu vou reclamar do condomínio, é alguma coisa. A pessoa fica, ela não consegue dormir. Mas é assim. Aí uma pessoa mora perto do lado de um aeroporto, vai ter barulho dos aviões. Daqui a pouco a pessoa incorpora. A gente sente até saudade do som. Aqui escuta longe ainda, mas escuta, né? Eu não tenho vindo aqui nas práticas, mas eu acho que dá para escutar aqui ainda. Mas é bem de longe. Era do lado. Aí a gente, ai, que saudade do SEB, né? O Lama às vezes brinca, tinha saudade do som do. Ou seja, a gente incorpora. Por quê? Porque aquilo tem o poder de me perturbar desde que eu dê o poder. A monja Coen é ótima. Aí a gente fala assim, ah, mas isso está me tirando a paz. Aí a monja Coen fala assim, não pode. A monja Coen não entendi. Não pode. Não pode. Como assim está te tirando a paz? A paz é sua. Não tem como tirar de você. Só você pode dar o poder de alguma coisa tirar a paz. É você que transfere a sua paz, a perda da paz para outra coisa. Está na sua mente. Aí, tá. Não, Júnior, você está errado. Eu queria ver você lá em casa. Viver com aquelas pessoas horríveis no meu trabalho. Entende? A mente causal vai justificar tudo que você está vivendo, sustentando uma identidade dentro daquela paisagem. E a gente vai dizer, não, você está certo. Porque dentro dessa paisagem que você está me descrevendo, você está completamente certo. Mas o que a gente está oferecendo é uma outra paisagem, um outro lugar para ver. Será que você está aberto? Aí a pessoa, não, você não entende, o mundo é assim, tá, tá, tá. E aí ela vai descrever todos os motivos porque ela não pode ver diferente. E assim segue. Ela segue com tanha, com uma resistência a mudar. Esse é o ponto. Então, tem que seguir praticando. Né? Tem que seguir praticando para olhar essas coisas. Mas a prática que eu vim oferecer para vocês é especialmente isso. Tem que ter chama tempura com 5 lunges? Sim. Chama tapura? Sim. Senão a prática da meditação analítica não vai funcionar. Aí tu vai, assim, a gente fez pouco tempo, mas aí tem o texto de apoio. Tu pega e lê o resumo, primeiro elo. Aí você lê aquilo, entendi, cognitivamente, aí tu contempla, busca um exemplo. Essa é a prática. Aí o exemplo, a vidya. Aquilo surge separado. Aí pega lá, salgadinho do Dois Corações. Sou eu, né? Eu e o salgadinho, somos um. Coemerge. Como é que coemerge? Não, a doutora falou que eu tô com pré-diabético. É melhor não comer mais esse negócio, porque tá me dando ruim, né? Aí a pessoa, muita gordura, muita isso, muita aquilo. Aí eu tô tirando o brilho do salgadinho, né? Eu falo assim, o que é mais importante? O gostoso, gosto ou não gosto do salgadinho ou a minha saúde? A minha clareza, a minha lucidez? Ai, mas o salgadinho é tão bom. Aí pronto. Eu escorreguei. Agora, é importante a gente perceber que a gente escorrega para aquela paisagem. Aquela paisagem está pronta. Ela é fácil acesso. É residente. Agora, a paisagem onde é da saúde, eu olho para aquilo e falo assim, não, de verdade, o que é menos importante para você? Sentir aquele gostinho ou ter sua saúde? De verdade, olha para isso. Olha o que você está fazendo com o teu corpo, o que está fazendo com a tua saúde. É você que está fazendo. Ah, mas é que a vida é essas prazeres. Aí é pronto, a mente causal justificando que para você poder fazer isso. Porque você quer aquela energia. Mas você não precisa do salgadinho para aquela energia. Esse que é o ponto. Mas você sustenta. Você imanta o salgadinho como se fosse o que vai te produzir energia. E não é.
Você que tá dando poder para o salgadinho para te produzir uma energia assim, é tão bom. Você pode montar outras coisas. É tranquilo. Aí tu começa a perceber que você põe brilho. Então você tá lá. Você põe o brilho e tira o brilho. Põe o brilho e tira o brilho. O Lama fala para a gente fazer essa experiência de colocar o brilho, né, de a gente perceber quais são as nossas estruturas. Mas ele fala assim, vai para o shopping, mas deixa a carteira e o cartão de crédito em casa. Deixa, por segurança, deixa lá. O problema agora é que quer levar o celular, né? Deixa o celular também, né? Aí tu vai passando pelas coisas e você brilha, né? Não brilha, brilha, não brilha. Vai olhando para aquilo e vai vendo o que produz brilho. Mas é fora, não é dentro. Aí você começa a perceber qual. É muito interessante. É uma liberação, aquilo não está fora, mas é você. Aí você vê o processo de colocar brilho e não colocar. Criar, é luminosidadamente criando conexão com o objeto. E aí você esquece tudo isso aí, você fica cego, né? Você não percebe. Terceira forma de avidia. E você está dentro daquela bolha, só respondendo. E você resiste a mudar. Posso compartilhar um exemplo? Por favor. A gente lá em casa sempre gostou de sino de bambu, desses que bate o vento e faz aquele barulho. A gente sempre teve na casa de praia, então sempre me remeteu à infância, praia, eu sempre gostei. E durante a pandemia, eu estava fazendo meditação com um grupo, com a Lid, com o Luiz, e eles tinham um sino dos ventos que era daquele de pedra, que faz aquele barulho mais estridente. E eu não gostava do barulho, me irritava. E eu sempre escutava aquele barulho daquelas pedrinhas e eu pensava, pô, eles podiam tirar esse sino dos ventos durante a prática, porque atrapalha. Aí eu falei pro meu marido, putz, que saco, aquela pedra fazendo aquele barulho dele, meu, nada a ver, tem gente que nem deve estar ouvindo essa pedra. Eu falei, não é possível, o barulho é muito alto e atrapalha. Aí um dia, daí eu comecei a pensar, putz, eu preciso ressignificar isso, porque certamente se eles têm esse sino de ventos de pedra, é porque eles gostam, tem gente que gosta, então sou eu que não gosto, então eu tenho que melhorar nesse ponto. E aí um dia o sino, eu tava com isso na cabeça, mas não tava fácil, assim. Aí um dia o sino tocou de um jeito que me lembrou a musiquinha de entrada do desenho do Power Rangers quando eu era criança. Que era um barulhinho assim, que era o Go Go Power Rangers. E daí na hora eu ouvi aquilo, eu falei, nossa, que legal, né? Porque quando eu era criança, eu era o Power Rangers amarelo, meu irmão era o preto, minha irmã era o rosa, e daí fiquei viajando no Power Rangers. Eu pensei, até que não é tão mal assim, essa pedrinha aí. E daí toda vez depois que eu escutava o barulho da pedra, eu começava a dar risada, tipo, lembrando do Power Rangers. E tentei desassociar um pouco, né, essa coisa do som, que para mim o som pega, assim, também. Então, sempre tento, tá, isso sou eu, isso é minha mente. As pessoas, não é todo mundo que percebe dessa forma. Então, foi uma maneira de ressignificar como eu enxergo, como a minha mente, né, percebia aquele barulho. É isso aí. Eu lembrei de um exemplo que o Milton dava, que acho que essa ressignificação do objeto, só que aí, no seu caso, com uma certa intenção, né? Ele falava da foto do ex-namorado, pega a foto do namorado e aí, ai, paixão, aquilo que surge olhando a foto. Aí depois que termina, pega a mesma foto, exatamente a mesma foto e olha, e o que surge ali, né? Diante da mesma foto que passou anos olhando e sentindo aquele amor. A foto é a mesma, né? A foto é a mesma, Isso. né? Mas a energia que está sendo emanada é outra, né? É outra. A paisagem. A paisagem sutil da mente mudou. Exato. E a foto, apesar de ser a mesma, evoca outras coisas. A pessoa da foto é a mesma, né? Em tese também. A foto, o objeto é exatamente o mesmo, mas a paisagem mudou totalmente. Isso é a prova da coemergência. Então, a meditação analítica é isso. Eu investigo. Quando eu tenho um exemplo, é como uma vela, e aí eu falo assim, entendi. Entendi não é o suficiente. Eu preciso que a minha mente se acostume com isso. Então, uma vez que eu entendi, isso é a visão.
Me dei conta. Agora eu preciso meditar sobre aquilo. Estabilizar essa compreensão na minha mente. Por quê? Porque eu tenho uma outra compreensão automática que vai voltar, né? De olhar as coisas como externas. Ela vai voltar. Essa coisa da coemergência, tá, entendi, mas daqui a pouco eu dou um passo e aquilo, a vida toma conta. Essas estruturas que estão ali, elas vão voltar. Elas estão residentes. Aí eu começo a preciso meditar muitas vezes, pegar exemplos e trazer de novo e ver. Quando eu chego em casa, eu pego qualquer coisa em casa que eu tenho apego e vejo, pá, olha como eu me mantei, né? Uma vez por ano a gente vai lá e vai fazer aquela limpeza dos armários, né? Puxa, faz um ano que eu não uso isso. Ah, mas da outra vez que eu dei o negócio, aí depois eu precisei, melhor não dá. Aí você vai ver todas as coisas, não sai uma peça de roupa do armário, né? Aí você fala, pá, eu acho que ainda estou apegado a essas coisas aqui, né? Então, aquela forma de ver tem que ser repetida várias vezes, vários exemplos, até que você estabilize essa compreensão, para que ele fique residente. Isso, aí você começa a agir a partir dessa nova compreensão. Então, por exemplo, eu gosto de pegar um exemplo bem fácil, né? Raiva. Você treinou alguma vez agir com raiva? Fez treinamento? Fez curso para raiva? Ninguém se inscreve em curso para raiva, né? Mas todo mundo sabe como é que é a raiva. Por quê? Porque a gente já repetiu muitas vezes. Nem precisa explicar, né? Parece que vem já. As crianças já vêm com raiva, né? Mas é isso. Mas é muito surreal, né? Como as crianças também repetem o comportamento do meio. Cecília está com 7 anos, né? E agora está com os cachorrinhos. Aí a Vivi deixa os cachorros subir nela, tudo. E aí os cachorrinhos pequenininhos, assim. E eu, assim, sou meio. Eu aqui, eles lá, né? Aí eu vejo a Cecília repetindo o meu comportamento. Aí eu falo, pá, olha só. Aí eu desce, falo para eles, vem para cima, desce, desce. Ela faz igualzinho, eu falo. Aí hoje eu me dei conta, eu falei assim, nossa. Aí eu falei assim, aí como que eu estou criando uma marca para ela, né? Então é isso. Cara, tem uma tendência nela? Tem, ela podia seguir a mãe, mas ela está seguindo eu. Então também tem uma tendência. Então a gente reforça isso pelo comportamento também, né? Do que a gente oferece, né? Então tá ali. A gente oferece isso o tempo todo. Mas e quando a gente está olhando uma situação e a gente não consegue enxergar o outro lado, girar o cubo? E aí a gente não consegue fazer essa análise, a gente não muda a energia porque a gente não está conseguindo, a gente está preso naquilo. É funcional a gente, de repente, falar com outras pessoas e tentar ver, através do ângulo de outras pessoas, a mesma situação? Isso, muito bom. Conversar com os amigos. Mas assim, os amigos budistas, né? Porque a gente sabe, tem uns amigos, geralmente ele procura um amigo que tem a mesma opinião que a gente, né? Por isso que é amigo, né? Aí eu falei assim, não, cara, ele fez isso? Não, não pode deixar barato, você tem que... Agora procurar uns amigos budistas, né? Porque é isso, né? Tem várias visões. A gente vai sempre querer alguém que concorde com a gente, né? Ah, você não é meu amigo, você está do lado dele. Eu estou fora, né? Se alguém vir e falar, não, deixa disso, né, tal. Mas tem outros métodos também. Vamos lembrar. Se eu não dou conta daquilo, resolvido está. Vamos pensar assim. É melhor não se mover, né? Ou seja, não dou conta, não. Melhor esperar. Sabe aquela coisa do WhatsApp que chega? Não, eu vou responder. Não, mas eu tô calmo. Mas eu acabei de responder, mas eu tô calmo. Mas não tá certo isso. Tipo, a mente causal, e aí, né? Eu falei, melhor responder só amanhã. Deixa quieto, deixa cozinhar no cérebro, conversa com alguém,
sai um pouco daquela bolha, porque dentro da bolha a pessoa acha que está calma, mas ela está respondendo dentro da bolha. Não é isso. Sair da bolha muda a energia. Tem que mudar a energia. Se não mudou, não. Não, eu estou calmo, mas eu continuo achando que essa pessoa está muito errada, por isso, por aquilo, por aquilo. Não é que ela esteja certa ou errada, você está preso dentro de uma visão. Não se trata de quem tem razão. A forma como você vai falar com a pessoa muda totalmente. Então, a meditação analítica, que eu insisto, né, que vocês possam fazer, pegar o primeiro, o segundo, o terceiro elo, o quarto elo. Fica bom quando você tiver na mente todos os elos. E você consegue ver a sequência dos elos. Então tem. Aí, pô, 12. 12 é muito. É muito elo. Mas não é uma questão de decorar. É uma questão de se acostumar com a mente. Ver aquela operação. Porque os 12 elos é uma operação sutil da mente. Então você está começando a ver qual é o mecanismo. Então é um estudo de como que opera a mente. Diga. Eu estava pensando, né? Até, eu não sei o nome da menina que falou, mas agradeço bastante, porque eu não solidifiquei a questão do autismo, né? Com os ruídos. Eu vou desligar meu vídeo para tu me ouvir melhor. E porque tem duas reações muito comuns, né? Nos autistas. Eu trabalhei com autistas também, né? Que é essa coisa assim, daquele ruído ser tão forte que a pessoa debilita, ela fica para dentro, sabe? Ou dela externalizar e em forma de ações mais agressivas ou de um descontrole do corpo, né? De caminhar, caminhar, caminhar. Enfim, são maneiras assim comuns, né? Que acontecem com os autistas como eles lidam com a crise, né? E eu percebendo assim, né, com os meus alunos, né, e também comigo, como, por exemplo, às vezes uma coberta, algo que traga atenção para o corpo, ajuda a sentir um conforto e um relaxamento junto, né? Perfeito. Ou seja, se trata de onde está o foco da minha consciência. É muito simples. Quando você está no celular, vendo o WhatsApp, respondendo, pensando no que você está falando, se alguém falar com você, você até escuta o ruído, mas você não está consciente do que a pessoa fala. Tanto é que você tem que perguntar, o que você falou mesmo? Você não conectou com o que a pessoa falou, apesar de você ter ouvido. Então, o foco da consciência está nos olhos, na compreensão do que você está escrevendo. E é isso. Toda vez eu posso desviar o foco da minha consciência. Isso a gente faz naturalmente. Mas, por exemplo, na chamata pura, eu estou completamente aberto, percebo tudo ao mesmo tempo, se eu tiver essa capacidade. Mas o que acontece? Daqui a pouco surge, aí eu sinto, meu estômago, eu estou com fome. Eu estou aqui, mas eu não estou plenamente atento. Eu assim, puxa, vai acabar logo ou não vai acabar? Eu preciso almoçar, estou com fome. Aí daqui eu vou para onde? A pessoa já não está mais aqui. O foco da consciência dela seguiu o pensamento da sensação do estômago que já foi pensando em outras coisas. Onde está a consciência? Esse é o ponto, né? Então, isso que você fala, a gente treina a perceber aonde está a consciência. Então, e a primeira prática é eu focar em alguma coisa. E eu posso trocar esse foco. Então, se eu estou muito sensível aos ouvidos, sentir o corpo é uma estratégia? Sim, é. Né? Agora, eu também queria dar outra estratégia. Por exemplo, eu não consigo mudar de paisagem, tem outro tipo de prática que oferece uma nova paisagem. Metta Bhavana. Olha, eu não estou dando conta de uma paisagem, mas eu vou assim, que ele seja feliz, que ele supere o sofrimento. Eu não quero que ele supere o sofrimento, eu quero que ele sofra um pouquinho, pelo menos, ele me fez sofrer. Aí pronto, você está desejando mal para o outro, achando que você vai melhorar. Não, não. A prática é essa. Ela convida você a aspirar positivo para o outro. É isso. Aí muda a mente.
Se a pessoa, de repente, distraída, faz que ele seja feliz, que ele supere o sofrimento, pronto, já está resolvendo. Já está mudando a mente. Só que a pessoa faz e não percebe. Aqui a gente está falando assim, qual é o que está por trás acontecendo. Você está entendendo como que aquilo funciona, como que aquilo opera na sua mente. Esse que é o ponto. Mas você só pode fazer a prática e ela vai funcionar. Se você rezar, vai funcionar. Por quê? Porque a mente muda, ela vai para um outro lugar. Se a pessoa rezar de verdade. Se ela buscar uma inspiração, ai, o que eu faço, Senhor? Ela busca inspiração num ser mais elevado, né? Não, eu não sei o que você faria, mas eu sei o que eu vou fazer. Pá, pá, pá. Entende? Nem pergunto, eu só reajo. Você introduzir assim, esse é uma tática também. O que o Buda faria no meu lugar? Né? Nossa. Eu não sei o que o Buda faria, mas eu faria tal e tal, tal. Então a gente fala, quando eu falo eu faria, eu estou falando das minhas estruturas kármicas. Eu faria isso, eu faria aquilo, eu fazia aquilo. Mas o que o Buda faria? Como é que o Buda pensa? E eu sou Buda também. Então eu estou estabelecendo outras possibilidades. Mas isso atravessa a minha mente? Eu consulto? Não. Simplesmente eu já sei, não. Eu nem penso que eu vou, eu só faço. E isso é responsividade, que substitui lucidez. Não é que eu seja uma pessoa mais calculista, coisa, mas eu tenho um espaço na mente. Isso é o efeito da prática da shamatha impura. Eu tenho um pouquinho mais de estabilidade. Eu observo e antes de reagir, eu tenho um espacinho. Estou aumentando o pavio. Tem uma certa distância entre ouvir e reagir. Essa é a habilidade, né? Para a gente chegar na meditação analítica e a gente poder observar sem entrar no conteúdo e observar. Então, todo o estudo é muito válido, mas a observação, pensar, contemplar e depois voltar para a estabilidade, o repousar, é o que realmente vai nos tirar da confusão, que vai dar os insights. Mas e quando você não consegue nem começar a analítica porque você fez a impura, e aí você só viajou na maionese, ficou lá fazendo os 5 lundes, daí você faz de novo 15 minutos, aí você entra capenga ali na shamatha pura, e você vê que tua mente está muito agitada. No seu caso, eu diria que você precisa de um retiro. Né? Aí, assim, tem que praticar mais. Né? Tem que praticar mais. Insistir mais. Né? Tem os hábitos, a mente está arregada, né? Então, agora, se eu falar assim, eu só vou praticar shamatha, eu não consigo fazer shamatha, eu vou tentar de forma imperfeita. Eu não consigo fazer meditação analítica. Eu vou tentar de forma imperfeita. Porque se eu cair, deslizar para essa perigosa conversa, eu vou fazer shamatha pura, eu fico melhor, mas essa meditação analítica é complicada. Nós estamos se condenando a ficar com as mesmas estruturas. A gente só apertou o botão pause, deu uma melhorada. É melhor, mas não fomos para a cabeça, não fomos para as causas. A gente só está dando um tempo. E tá bem, dá um tempo, quanto for, mas uma hora vamos pegar essas estruturas na curva. Né? Um pouco já está ficando. Um pouco a gente já está armadilhado, a gente já está começando a observar a mente. Né? Então a gente, tanto vocês veem no estudo, você já vira um monte. Aí daqui a pouco, e aí vai repetindo, uma hora vai. É assim. Mas pode me pedir ajuda. Teve esses dias uma praticante, ela já tinha feito 2 vezes o curso de introdução à meditação, onde eu ensino a meditação analítica com as 4 novas verdades. Tinha feito 2 vezes. E aí, ela está fazendo tutoria comigo, aí ela falou assim, eu tô com um problema no trabalho. Eu falei assim, tá bom. Ela me falou do problema dela. Eu falei assim, então vamos lá. Primeira na verdade, o que é? O sofrimento, é isso aí que você está passando. Segunda na verdade, qual que é a causa disso? Aí eu dei com os 2 pés no peito. Né? Assim, a causa é onde? É a sua chefe? É seus colegas? Ou é a sua mente? É a minha mente. Nossa, eu nunca tinha visto assim. Ou seja, não fez a meditação analítica.
Aí eu fiz ela fazer, com o exemplo dela. Aí não tem jeito. Aí depois a terceira vez, não, então, e aí, você pode mudar? O seu chefe, os seus colegas, pode ser que não mudem, mas você consegue mudar? Aí ele falou, não, agora eu entendi, agora eu vou fazer a meditação analítica. Aí, que bom. É assim. A analítica, então, é diferente da pura, né? A analítica é fazer esse trajeto das quatro nobres verdades. Isso poderia também ser com o conteúdo dos 12 elos, também poderia ser com o conteúdo do Prajnaparamita, com todos os ensinamentos. Onde eu pego lá, segunda nobre verdade, o sofrimento tem causas. Qual é a causa? A causa, aí eu entendi. A causa é que eu tomei refúgio no algo impermanente. Tá, mas nessa situação que eu estou sofrendo, onde que eu tomei refúgio? Aí isso é o contemplar. O que que eu estou fazendo com a minha mente? Eu estou olhando. Então eu estabeleci coisas, num nível de paisagem que eu nem estava me dando conta. A gente foi indo para aquilo. No caso da impermanência, eu achei que meu relacionamento ia durar para sempre. Porque é para sempre, é para sempre, para sempre. Para sempre, não, mas enquanto durar a minha vida. Eu tomei isso, não, é. Mas não é. E aí não foi. Aí eu falo, não, é verdade, não é para sempre. Aí eu faço, não é. Aí eu vou dizer, não, mas isso não podia ter acontecido, isso não podia, a pessoa não deveria ter. Isso são a mente causal justificando alguma coisa. Então, esse trajeto, né? Enquanto na chamata pura a gente fica mais no estado de observar, né? Observar sem estimular. Aqui eu estou dirigindo a mente por um conteúdo específico. Né? Tem um conteúdo específico. Porque vocês pensem assim, olha o que você está fazendo, você está fazendo a meditação analítica. Olha que rico. O que é as quatro novas verdades? Não, o conteúdo é esse, mas foi o primeiro ensinamento que o Buda deu. Ou seja, o Buda, tendo atingido a iluminação, ele falou assim, olha, como é que vocês fazem para superar isso? Então ele deu um ensinamento, ele falou assim, ó, o que ele estava fazendo com a mente dele, como é que era a operação da mente dele. Então ele está sugerindo uma operação de mente. Ó, vocês vejam, você tem isso mesmo? Ele está falando o que ele está fazendo. Aí você vai copiar a mente do Buda. Você diz, não, vou testar, vou ver esse negócio. Mas eu preciso entender o que ele fez com a mente dele. Aí eu entendo o ensinamento, então tá, deixa eu ver, se eu fazer isso, o que acontece? Aí eu faço a mesma coisa com a minha mente. Aí, a minha mente e a mente do Buda são uma coisa só. Então eu estou usando um outro referencial que não é. Não, eu não sei, não, eu entraria no reino dos infernos, eu isso, eu aquilo. Tá, mas e a mente do Buda? Não, a mente do Buda ele vai fazer um caminho para superar o sofrimento. Então eu estou copiando uma outra forma. Então eu não preciso aceitar essa forma, mas eu posso investigar. E eu faço, pô, se eu pensasse assim, até que. Aí eu sinto a energia diferente. Esse é o convite. Mas a gente tem um atalho, né? Clica ali e já tem a resposta pronta. A gente não. Então é difícil a meditação analítica porque a gente tem que construir aquilo, né? A gente está construindo. Não é rápido, mas depois que eu fizer algumas eu começo é assim, eu pego o jeito. E o principal, a gente já fez isso, já mudou de paisagem. A gente pode investigar as coisas que perturbavam, que agora não perturbam mais. Então a gente fala assim, nossa, isso aqui não me incomoda mais. Aí você fala assim, não, mas que passou muito tempo, e aí agora eu olho para aquilo de outro lugar. Tem pessoas que olham para aquilo igualzinho, faz 10 anos, 20 anos e não mudaram. Se você mudou, é porque sua mente mudou. E demorou 5 anos, ótimo. Dá para demorar 5 minutos. É você que escolhe. Se precisar demorar 5 anos, tudo bem. Tamo junto, vamos lá. Pacientemente. Mas, se demorar 5 minutos ou 5 horas, num retiro, melhor. O pior é quando demorar 5 vidas, porque a pessoa nem olha nunca. Ou nunca mudar. Não, mas vai mudar. Aqui vai mudar. Mas se a gente não exercer clareza, lucidez, não praticar, não muda. Esse é o ponto. Queridos, tem mais alguma pergunta aí? A gente vai fazer a dedicação.
né? Vamos fazer a dedicação completa agora. Todo mundo tem aí? Mais um.